Fala galera, beleza? Gente, hoje aqui nós vamos estar falando do Cartoon Network. O que aconteceu com o Cartoon Network? Por que caiu tanto a qualidade desse canal tão querido por nós? A gente vai falar exatamente isso e vamos explicar o que aconteceu. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou pedir um minuto de atenção de vocês. É sobre o nosso canal Diário de Bordo. E a gente verificou que tem muita gente que acessa o canal, mas não é inscrito. Então o que eu vou pedir para vocês? Que se inscrevam. Ao se inscrever, vocês vão ajudar pra caramba o canal, porque vão passar uma informação diretamente para o YouTube, que vocês gostam do conteúdo do canal. E dessa forma, o YouTube passa a indicar o canal para outras pessoas e aí ele cresce mais. Então, eu peço que vocês também se inscrevam no Diário de Bordo. Outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, está no ar desde o dia 28 de fevereiro a promoção Pesquisa Premiada, que vai sortear um cartão de R$50 para um de vocês que participar dessa promoção. E para participar é super simples. Você vem aqui na aba Comunidade, clica nela e você vai ser jogada para essa enquete aqui do canal, da comunidade, que é a enquete que eu estou perguntando qual das duas HQs vocês escolhem. Batman Cavaleiro das Trevas do Frank Miller ou Crise das Infinitas Terras do George Pérez. Vocês escolhem uma das duas, faz a votação e o mais importante, faz um comentário aqui. Escreve qualquer coisa. Porque a partir desses comentários é que eu vou fazer sorteio. As pessoas que estão aqui, que comentaram, já estão participando do sorteio. Essas três já estão participando. Eu preciso que mais pessoas se inscrevam. Mais pessoas venham aqui e se inscrevam. Façam, participem da promoção. Vão lá, escolham uma HQ, das duas HQs e façam um comentário. Aí eu vou poder sortear no dia 29 de abril um cartão de R$50 do Google Play. Então vai lá, participa que ajuda pra caramba. Cartoon Network é um canal de TV a cabo focado no público infanto-juvenil. Na verdade, muito adulto assiste também, ou pelo menos assistir, porque hoje Cartoon Network está com uma programação horrível para adulto, para adolescente e para criança também. A programação deles caiu muito, de um dos canais mais assistidos das grades de operadores de TV a cabo para um dos menos assistidos, porque a qualidade das animações, dos programas que eles passam ali, caiu bastante, mas caiu muito, ficou extremamente ruim. E por que isso aconteceu? O que levou a Cartoon Network de um canal que passava animações maravilhosas para um canal que passa animações horríveis? Falo horríveis porque são horríveis mesmo. O que aconteceu com o Cartoon Network? Mas antes da gente poder explicar isso para vocês, nós temos que passar uma história do Cartoon Network. Como ela surgiu, o que é o Cartoon Network realmente, entendeu? Então a gente precisa passar essa informação para vocês. E a gente vai passar agora. Cartoon Network é um canal a cabo, um canal por assinatura, que é disponibilizado pelas operadoras de TV por assinatura. Aqui no Brasil tem a Claro, que é a antiga NET, tem a Vivo TV, a Oi TV e outras que transmitem a programação da Cartoon Network. Ela pertence ao grupo Warner Bros. Sim, ela pertence ao Warner Bros. É um canal que pertence exclusivamente a essa grande empresa de entretenimento multimídia, a Warner Bros. E ela foi criada em 1992. Vai fazer 29 anos que a Cartoon Network existe. E quando ela foi criada, ela utilizou-se de bibliotecas de filmes e animações da TV e para o cinema. Ela se utilizou disso. Ela tem um grande conteúdo, um conteúdo histórico e também conteúdo que foi sendo criado a partir de cada época. Para vocês terem uma ideia, a Cartoon Network ela possui a biblioteca de filmes e de televisão da MGM, os direitos da biblioteca da RKO, que é a RKO Radio Pictures, o catálogo da Associação de Artistas e de Produtores, longas e curtas metragens da Warner Bros. Desde 1950, desenhos animados do Popeye, produzidos pela Fresh Studios e Famous Studios. Também possui biblioteca da Paramount Pictures e ela tinha contrato com os estúdios Hanna-Barbera para produção de material, tanto que muito do conteúdo da Hanna-Barbera passava na Cartoon Network e posteriormente comprou a Hanna-Barbera.
A Hanna-Barbera passou a ser de propriedade da Cartoon Network, que é da Warner. Para vocês terem ideia do conteúdo que a Cartoon Network tem. Isso ela começou desde 1992. Já são 28 anos, mais de 28 anos. Vai fazer 29 anos agora em outubro. 29 anos que a Cartoon Network existe. É um canal de TV a cabo, tá? Um canal de entretenimento maravilhoso que tem uma história maravilhosa. Muita geração assistiu Cartoon Network. Eu assisti Cartoon Network. Minha filha assistiu Cartoon Network. E provavelmente minhas netas, bisnetas vão assistir Cartoon Network. Pelo menos eu acho que vão, né? Se ela continuar assim, não acredito que ela dure para sempre. E a Cartoon Network, desde sua existência, ela criou sempre segmentos. Ela tinha uma estrutura que de manhã cedo passava uma animação mais infantil, para o público mais infantil, à tarde mais ou menos um público infanto-juvenil, e à noite um pouco mais adulto. Ela tinha essa estrutura, tanto que com o passar do tempo ela foi criando blocos. Tem o bloco Boomerang, que foi criado em 2000, e ela passava clássicos da Hanna-Barbera, do Warner Bros, da MGM. É um bloco mais específico de animações mais antigas. Depois, em 2001, ela criou um bloco adulto, o Adult Swim, que era um bloco de animações adultas, com termos mais adultos. Claro, não tinha nenhum tipo de pornografia, nada que fosse pornográfico, mas era mais adulto, bem mais adulto. Depois ele criou a Toonami, que é um bloco exclusivo para animações japonesas. Esse bloco ele trouxe muitas animações japonesas, e não só japonesas, animações mais de ficção, que eram muito legais, muito maneiras. Foi ali que eu assisti alguns clássicos, como a Sailor Moon e outros. E assim, é um bloco que hoje voltou e está integrado ao bloco Adult Swim. Ainda passa nesse bloco. Temos também o Toon Quest, que é um bloco exclusivo para animações da própria Cartoon Network, feitas por ela, entendeu? Feitas para animações que não passam mais, eles passam no Toon Quest. Então, esses são alguns blocos que surgiram com a própria Cartoon Network e e até hoje ainda existem. Mas o que aconteceu? Por que Cartoon Network ficou tão ruim? A gente tem que explicar essa situação. O que acontece? Cartoon Network sempre passou animações de boa qualidade, animações no mesmo estilo da Hanna-Barbera, porque na realidade as animações da Hanna-Barbera eram animações livres, em que os autores tinham liberdade para criar, e essa mesma liberdade foi passada dentro da Cartoon Network. E animações, só outras animações sem maldade nenhuma, em que havia aquele mesmo conceito das animações de Tom e Jerry, em que um desenho explodia o outro, um desenho saia correndo, caía num precipício, mas não morria. Animações inocentes em sua concepção. O que acontece? Nos Estados Unidos existe um grupo de pessoas que a gente pode chamar de puritanas, ou chatas mesmo, que ficam monitorando os programas ou as empresas para saber se eles não fazem nenhum tipo de programa ou produto que seja ofensivo no padrão deles, que é um padrão extremamente controlador, extremamente segregador, extremamente preconceituoso. Eles não aceitam esse tipo de programa, produto que para eles ofendam eles, não aceitam. E o que acontece? A Cartoon Network tinha muitas animações no estilo mesmo, como eu falei, da Cartoon da Hanna-Barbera, mais livres, explosões, um personagem destruindo o outro, e até dependendo da animação, animações mais agressivas um pouco. E essas pessoas sempre tentavam processar a Cartoon Network por esses produtos, tentavam tirar dessas animações, tentavam tirar ela do ar e moviam processos. Claro que a maior parte desses processos não iam para frente, paravam no meio, entendeu? Não tinha problema nenhum, mas eles a Cartoon Network continuava produzindo os seus programas. O que acontece é que a Cartoon Network criou, como eu falei, o Adult Swim, que era um programa voltado mais para adultos, mas o horário do Adult Swim era meia-noite. Sim, meia-noite, e tinha um monte de avisos informando que as animações ali não eram adequadas para as crianças. Tinha esse aviso. Eles fizeram isso, mas isso não impediu que essas pessoas
viessem com tudo em cima da Cartoon Network, informando que os filhos delas estavam assistindo, que era horrível, que havia um monte de psicólogos, psiquiatras que eram contra a programação da Cartoon Network, não só Adult Swim, mas vários programas eram contra, totalmente contra. E o que aconteceu? Eles fizeram muita pressão, deram muito soco na Cartoon, bateram forte na Cartoon Network, até que a Cartoon Network teve que arregar, teve que desistir. Começou a mudar a programação de suas animações, começou a cortar algumas animações, não passava mais algumas animações. E o que aconteceu? Caiu muito a qualidade, mas ainda mantinha-se, ainda estava se mantendo. Mas o golpe final veio em forma dos anunciantes. Toda a emissora de televisão, toda a operadora, todas assim empresas que produzem material para entretenimento, para TV, cinema, dependem exclusivamente daquelas pessoas que anunciam nos seus programas, são os anunciantes. E os anunciantes, devido à pressão desses grupos que se diziam protetores do bem-estar das crianças, forçaram os anunciantes a tirar os seus produtos da Cartoon Network. Isso fez com que a renda da Cartoon Network caísse mais. Forçou a eles a desistirem e transformarem essas animações em animações muito toscas, muito bobas, que não são nem infantis, são muito bobas. Porque uma coisa é você ter uma programação infantil, mais infantilizada, como nós temos a Discovery Kids, como temos a Disney Kids, como temos o Nick Jr., que são canais específicos para animação infantil. Ali são animações infantis. Tem-se todo um cuidado para fazer, porque são voltados para um público mais infantil. Público de 6, 7 anos, até 8 anos. São essas animações. Entendeu? São essas animações. Então, esses canais fazem isso. Mas a Cartoon Network não. Começou a fazer animações toscas, bobas. Bobas mesmo, bobas, que crianças não tinham vontade de assistir, porque eram muito bobas, extremamente bobas, entendeu? E animações extremamente bobas. Isso fez com que a qualidade da Cartoon Network caísse. Também as pessoas assistindo a Cartoon Network também não quisessem mais assistir. Tudo porque essas pessoas que são defensoras dos bons costumes, que lutam pelo bem-estar das crianças, atacassem a Cartoon Network, que na realidade estava querendo um bom entretenimento. Não estava querendo nada de pornográfico, não estava querendo nada ruim. Mas eles falavam que eram violentos. Eles falavam que eram agressivos, que faziam as crianças ficarem agressivas. E não é isso que faz as crianças ficarem agressivas. O que faz as crianças ficarem agressivas são pais que não dão atenção aos seus filhos. São pais que não assistem o programa junto com seus filhos, não sentam para assistir, não conversam com seus filhos, não fazem as outras atividades. Deixam a televisão cuidar deles. São pais que são ausentes. E muitas vezes essas pessoas que falam que defendem as crianças, defendem os bons costumes, são as piores pessoas, estão envolvidas com coisas horríveis, pornografia, pedofilia e outras coisas mais, estão envolvidos. E eles ficam fazendo isso. E a sociedade americana é uma sociedade muito enrustida, muito presa. Eles são muito certinhos demais. E quem é muito certinho demais vai acumulando certos sentimentos dentro de si até que explodam. Tanto que a gente tem nos Estados Unidos um índice muito alto de gente que sai atirando à torta direita nas pessoas. De um dia para lá, dá uma louca e começa a pegar uma arma e sai atirando nas pessoas. Então, a Cartoon, eles colocaram a culpa na Cartoon Network num serviço que não tinha culpa nenhuma. Ele produzia entretenimento alegre, entretenimento engraçado, que as crianças adoravam. Eu me lembro da época da Cartoon Network, eles produzindo ótimas animações. Coragem com o Covarde, de Meninas Superpoderosas, Laboratório de Dexter, A Vaca e o Frango e várias outras. Samurai Jack que era maravilhoso. Várias animações maravilhosas que, se você perguntar para o seu filho, que hoje deve ser grande, deve ter uns 18, 19 anos, vai falar, animações muito boas. E vai falar, mas tem violência. Mas eram animações que não traziam a figura da violência nua e crua, era tudo estereotipado. Era o bem vencendo o mal, eram situações em que mostrava o que era o certo. E, gente, eles atacaram e acabaram com a Cartoon Network. Sim, acabaram com a Cartoon Network. Hoje a Cartoon Network não é mais nada que simplesmente um canal simples de TV a cabo, não tem nada de especial.
e que no final na década de 90, nos anos 2000, tinham animações maravilhosas. Hoje tá horrível. Vocês terem uma ideia? Ben 10, que é uma das animações mais queridas por muita gente da Cartoon Network, hoje é uma animação que pegaram e refizeram ela e colocaram ela como uma animação infantiloide, no mesmo nível do Jovens Titãs Go e Thundercats Roar. Ficou horrível, ficou extremamente horrível. Então eles fazem isso com as animações, tanto que eles têm um bloco em que passam alguns animes ainda nesse segmento, mas são cortados, dublados, estão horríveis, realmente horríveis. Não é a mesma coisa que era antigamente, não é a mesma coisa. Hoje, Cartoon Network é um sinônimo de um canal falido. Falido porque não tem o mesmo charme, não tem a mesma vitalidade que tinha há tempos atrás. Hoje as animações ali são de qualidade bem baixa e duvidosa, não são a mesma coisa. Claro que eles repetem algumas animações que eles podem repetir, e segundo essas pessoas que se dizem protetores de crianças ou psicólogos, podem ser exibidos. E uma coisa, uma crítica que eu sempre faço, é que esses pais querem deixar a cargo de canais de televisão, de comediantes ou de pessoas que fazem entretenimento a função de educar seus filhos. A função de educar vem dos pais. Se o pai não quer que uma criança assista aquela televisão, ele tem o poder para fazer isso. Ele pode chegar e fazer. Se uma criança está assistindo algo que não deve depois da meia-noite, ele tem que ir lá e tirar. Claro, você não pode assistir. Ele tem todo o poder para fazer isso, tem toda essa possibilidade, mas ele não quer. Ele tem outras coisas importantes para fazer. Educar seu filho ele não quer, mas ele quer que os outros eduquem. E quando ele vê que está assistindo uma coisa que o outro fala que não é bom, ele vai lá e concorda, nem assiste, nem se dá o trabalho de assistir, não se esquecendo que ele assistiu essas animações. Essa é o mais engraçado. Ele assistiu animações no passado, ele assistiu tudo isso, e aí quer controlar o que os outros assistem. Infelizmente, por causa de pessoas assim, nós perdemos a Cartoon Network. A Cartoon Network que temos hoje aqui não é a mesma que temos há vários tempos, ou que tínhamos há tempos atrás. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje falamos da Cartoon Network, o porquê suas animações caíram tanto de qualidade. Eu expliquei o motivo que levou a esse triste fim da Cartoon Network. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau!